Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Se aquela vontade de comer um doce parece uma batalha que nunca acaba, esse nosso papo de hoje é exatamente para quem busca entender o porquê disso. E olha, para nos ajudar a trazer mais conteúdos como este, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, combinado? Então vamos começar? Pois é, essa é a pergunta de R$1 milhão, não é mesmo? Sabe aquela vontade quase incontrolável que bate depois do almoço ou bem no meio da tarde? É uma luta que muita gente enfrenta, mas a resposta para isso talvez seja bem diferente do que a gente imagina. E aqui, gente, tá o ponto de partida de toda a nossa conversa. É fundamental, é importantíssimo a gente entender que essa dificuldade em resistir ao açúcar não tem nada a ver com falta de força de vontade. A causa, na verdade, é profundamente biológica. Ok, então bora mergulhar de cabeça nisso. Vamos desconstruir de uma vez por todas por que aquela ideia de tentar com mais força quase nunca funciona contra um impulso que está literalmente enraizado na nossa biologia e na nossa evolução. Antes de mais nada, é super importante a gente separar as coisas. Uma coisa é gostar de uma sobremesa, comer um chocolate depois do almoço e curtir. Outra, bem diferente, é sentir essa compulsão, sabe? Aquela fissura que parece que vem do nada. É essa compulsão que a gente vai investigar hoje. Agora, a gente vai entrar na parte que, na minha opinião, é a mais fascinante de todas, a química do nosso cérebro. Vamos ver como o açúcar interage com ele de uma forma mas tão poderosa, que acaba criando um ciclo vicioso bem difícil de quebrar. E o mais curioso é o seguinte, a gente nem precisa comer o doce. Só de ver ou sentir o cheiro, o cérebro já libera dopamina. E atenção, a dopamina não é o hormônio do prazer, ela é o hormônio da motivação. É como se o cérebro dissesse, opa, isso aí foi legal, anotado, vamos querer mais disso depois. E é assim que o ciclo vai ficando cada vez mais forte. Sabe aquela história de que sempre cabe mais um docinho? É exatamente isso. Mesmo depois de um almoço completo, a gente sente que ainda tem um espacinho para sobremesa. Isso tem nome, é a fome hedônica. Ela não é movida pela necessidade de energia, mas sim pela busca do prazer que o açúcar libera no nosso cérebro. E só pra gente ter uma ideia da potência desse efeito, o documentário Fed Up traz essa afirmação bem impactante. Claro, isso é um tema que gera muita discussão, mas o ponto principal aqui é mostrar o quão forte é a influência do açúcar no nosso sistema de recompensa. Ok, já falamos bastante do cérebro. Agora, vamos olhar para o resto do corpo e entender como os desequilíbrios que acontecem aqui podem mandar sinais urgentes lá para cima que a nossa mente interpreta como uma vontade louca de comer doce. Imagina só uma montanha-russa, de verdade. Quando a gente come muito açúcar, o nível de glicose sobe lá no topo, bem rápido. Aí o corpo libera um monte de insulina para baixar tudo. E essa queda é tão brusca que o cérebro entra em pânico, achando que está faltando energia. E o que ele pede? Mais açúcar. É um ciclo vicioso que se alimenta sozinho. Então, o que a gente precisa sacar é que muitas vezes essa vontade de doce é só a ponta do iceberg, sabe? Pode ser um sinal de estresse, de uma noite mal dormida, do humor que não tá legal, ou até de uma coisa tão simples quanto não ter bebido água suficiente. E pra gente começar a decifrar esses sinais do corpo, tem uma habilidade que é chave: aprender a diferenciar os tipos de fome. A fome de verdade, a física, ela vem aos pouquinhos. Já a fome emocional, ela aparece do nada e quer uma coisa específica. Entender essa diferença já é o primeiro grande passo para uma escolha mais consciente. E já que estamos falando sobre como os desequilíbrios do corpo podem gerar esses desejos, vale a pena fazer uma menção rápida. Para quem está buscando um apoio extra nesse processo, uma opção é o Lift Detox Black. Ele é um suplemento alimentar que foi pensado para ajudar a otimizar o metabolismo, auxiliando na queima de gordura e na redução do inchaço. Para quem quiser conferir, o link para o site oficial está aqui na descrição, tá bom? Bom, agora que a gente já entendeu o porquê da coisa toda, vamos para a parte prática. Vamos ver algumas estratégias inteligentes para a gente retomar o controle, mas sem aquela história de sofrimento, de restrição maluca. Olha, para montar um prato que realmente blinda a gente contra essas vontades, a gente precisa pensar no trio poderoso da saciedade. Toda refeição que combina proteína, fibra e gorduras boas cria uma base sólida. Isso segura a fome por mais tempo e, o mais importante, não deixa o açúcar no sangue ficar subindo e descendo, que é o que dispara a vontade de doce. E atenção, diminuir o açúcar não quer dizer dar adeus ao sabor doce, viu? Existem muitas alternativas inteligentes. Especiarias como a canela, por exemplo, dão uma sensação de doçura sem ter açúcar. E usar frutas para adoçar receitas é uma ótima, porque além do doce, elas trazem fibras e nutrientes junto.
Agora, uma técnica mental que é super simples, mas, gente, é poderosa, a pausa de 5 minutos. A compulsão emocional é o impulso. Então, quando a vontade bater forte, pare tudo e se propõe a esperar só 5 minutinhos. Nesse tempo, levanta, bebe uma água, ouve uma música. Muitas vezes, só de criar essa pequena pausa, a urgência da vontade já diminui bastante. Vamos ser sinceros, a força de vontade é tipo a bateria do celular. Uma hora ela acaba. Então, em vez de ficar gastando essa bateria à toa, a gente pode ser mais esperto e arrumar o nosso ambiente para nos ajudar. Se o doce não tá ali fácil na sua frente, a batalha nem começa. E claro, cuidar do sono e se movimentar também ajuda a regular nossa química interna para sentir menos vontade. E pra gente fechar, fica aqui uma reflexão. E se o verdadeiro controle não tiver a ver com se proibir das coisas, com restrição, mas sim com se entender, talvez a liberdade esteja em aprender a ouvir os sinais do nosso corpo e responder a eles com inteligência e não com culpa. É isso, pessoal, chegamos ao fim do nosso papo de hoje. Eu espero de coração que essa exploração tenha sido útil. Se essa conversa ajudou de alguma forma, deixa aquele like e se inscreve no canal porque isso nos ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima.